Gostava de entrevistar Cavaco Silva, ou não? Naquela altura, acho que teria sido engraçado. O professor Marcelo até nos acusou de queremos tudo, termos a boca muito aberta, queríamos toda a gente lá, também era o que faltava. Mas naquela altura acho que teria sido divertido. E eu acho divertido, sobretudo porque o comentador político é o professor Marcelo, não é? Eu não percebo nada do assunto, mas eu sinto sempre que o professor Cavaco Silva vê muito. Há um verso do Alberto Queiro em que ele diz: vi como um danado. E eu acho que é isso que o professor Cavaco faz. Ele vê as coisas, olha o que está a acontecer, o que é engraçado, olha, estão tempos difíceis, mas não faz nada. Mas ele nunca se assumiu como político. Pois é isso, mas é capaz de ser isso. Eu gosto dessa... Eu estive agora recentemente, a coligir todas as intervenções de Ano Novo do Presidente Cavaco Silva e constatei que desde 2007 até hoje, ele todos os anos diz: os tempos estão difíceis, isto está complicado, vamos ter dificuldades. Acho que é uma posição para ele depois poder dizer: eu avisei. Não, isso é com certeza, mas é demasiado fácil dizer que está difícil. Isto é Portugal, isto está difícil desde 1143. Nunca esteve outra coisa a não ser difícil. Quer dizer, esse também eu já dei essa sugestão em sede própria de substituirmos, agora fala-se tanto em contenção de custos, substituir o Presidente da República por um gravador. E nós todos os anos vamos lá carregar e ele diz: os tempos estão difíceis e de 5 em 5 anos muda-se a pilha. Podemos votar na marca de pilhas. Se pudesse entrevistá-lo, o que é que alguma vez pensou, o que é que de facto gostaria de perguntar a Cavaco Silva? Isto é uma boa questão. Portanto, se fosse um ambiente tipo este, conversas improváveis. Certo. Eu acabei de dizer que gostava muito de o entrevistar. Não faço a mínima ideia do que é que lhe ia perguntar. Eu acho que isso é a essência do jornalismo, não é? Não saber bem o que é que se vai perguntar a uma pessoa. Quer dizer, às vezes ocorre-me que a maior parte do trabalho jornalístico não é exatamente proveitoso do ponto de vista informativo. Por exemplo, aquela manobra que se costuma fazer nas eleições de ir de moto atrás. Não sei se o Bernardo conhece alguém. É-lhe familiar. Estou bastante familiarizado. Sim. Eu acho, nós na altura dissemos isso, eu acho que aquilo, Bernardo, não é para... Ir de mota atrás dos candidatos que vão para o hotel é o equivalente jornalístico àqueles cães que ladram aos pneus. Mas eu nesse dia tinha umas pizzas para entregar, portanto aproveitei. Certo. Professor Marcelo, estávamos aqui a falar do Presidente da República de Cavaco Silva. Eu ouvi até. ouvi. Eu surdo não sou. Quer dizer... Eu tenho muitos defeitos, mas surdo ainda não cheguei. Deixe-me voltar atrás. Deixe-me voltar atrás sobre Cavaco Silva. Diga. Bom, quer que eu fale de Cavaco Silva? Quero. Mas queria-lhe fazer uma pergunta ainda que eu devo dizer o seguinte. Cavaco Silva, eu conheci-o, era um miúdo. Um dia estava a fazer um estudo sobre um tema económico, no meu segundo ano de Direito, e de repente fui à Gulbenkian para ir buscar livros que não havia de outro sítio. Tinha uma boa biblioteca económica. E o então diretor do Centro de Estudos apresentou-me o jovem, que estava a acabar o doutoramento, portanto mais velho do que eu, o jovem Cavaco Silva, promissor e tal, conhecemos assim. Portanto, tinha eu 18 anos ou 19 anos. E depois acompanhei muito de perto a atividade dele e nunca fui cavaquista, no sentido de ser íntimo dele. Nem acho que ele tenha muita gente íntima dele. E nunca fui... E, portanto, sempre fui muito independente, no sentido de que, quando ele foi 10 anos Primeiro-Ministro, nunca exerci nenhumas funções e tal e tal. Mas tenho de admitir o seguinte, ele na intimidade é mais divertido do que parece ao longe. Ele ao longe realmente temos de admitir que é, como eu costumo dizer, pontapé na nuca, morro no estômago muitas vezes, não é? Quer dizer, a sensação que dá é da pessoa muito distante, que vê, que observa, mas sobranceiro e tal. Há ali uma timidez corrigida. Ele é um tímido, claramente um tímido. Corrigido e não muito corrigido. E, portanto, a timidez dá-lhe aquele aspecto de autodefesa. Em relação a tudo e em relação a todos. Quando se liberta, o que é muito raro, foi 2 ou 3 vezes em que aconteceu, em casa de pessoas, amigos comuns, estava eu fora da política. Eu estava na travessia do deserto. Nem sabia se voltaria à política. Quando saiu do PSD era, até para muitos, improvável que voltasse à política e tivesse chance de ser candidato presidencial. E, de facto... quando se liberta, o que é raro, dá uma conversa muito divertida. Com um sentido peculiar do humor, que não é o meu, e menos ainda o do Ricardo. Bem entendido. Mas o do Ricardo é o humor sofisticado, aquele grande vinho. Bom, muito bem. O meu mais mediano. E, portanto, é diferente. Ele dava uma conversa improvável muito interessante. É marcar para o dia em que saia da Presidência da República. Com quem? Porque, com quem?
com quem para não ser depois uma coisa agressiva ou provocatória? José Sócrates? Eu aí não sei se José Sócrates tem sentido de humor para esse tipo de encontro. Ultrapassando isto, o Ricardo também fez uma imitação de José Sócrates, ficou muito conhecido, mas não várias imitações. Acha que José Sócrates faz falta à política? Faz falta. Quer dizer, vamos lá ver, eu fiquei magoado porque os portugueses resolveram, evidentemente, punir José Sócrates nas eleições. E eu fiquei magoado com a atitude dele. Porque a atitude dele não foi de refletir o castigo que lhe tinha sido infligido. Antes, pelo contrário, eu peço desculpa por usar uma metáfora do discurso romântico, mas a sensação com que eu fiquei, quando ele perdeu as eleições, foi aquelas namoradas a quem a gente diz, pá, acabou. E elas acolhem a notícia com alguma alegria suspeita. Nós dizemos, Sócrates, pá, não pode ser mais. E ele diz, certo, vou até Paris, vou a Paris fazer aquele curso de filosofia que sempre quis fazer e tal. Eu já vi isso, eu já vi namoradas que eu digo, pá, não dá. E ela, que pena. Bom, até à próxima. Vou andando, eu fiquei com a sensação que não fomos nós que nos livramos do Sócrates, foi o Sócrates que se livrou de nós. Não era ele que estava a entravar o nosso desenvolvimento, éramos nós que estávamos a entravar o desenvolvimento dele. Que o impedíamos de estudar e tal, de fazer as coisas que ele queria fazer. E isso leva mal, isso leva mal. Também eu não sei se concordo. E agora vou defender José Sócrates. Defenda lá. Que é o seguinte, ele no fundo quis aprofundar as razões de algum insucesso e quis estudar filosofia política. Porque é que isto não me correu bem. Eu tinha todas as condições para correr bem. Deve haver fenómenos no mundo da política que eu não conheço. Vou ler os gregos, os romanos e tal. Depois não teve sorte porque não entrou em filosofia política, foi para a ciência política. Não é tão profundo, mas também não é mau. E, portanto, foi estudar os mecanismos da política. Porquê é que os mecanismos me levaram a isto? Porquê é que o meu partido se comportou como comportou? Porquê é que os outros partidos me trataram como trataram? Porquê é que o presidente não correu bem? Portanto, eu tenho de fazer esta justiça. Que é, ele tirou uma lição. Tirou uma lição, não foi ficar feliz. Não, tirou uma lição e diz, não, eu vou, a sério, aprender para o futuro. Isso é grave. Mas que ele tirou, tirou. Pode ser grave, pode ser grave, pode ser grave. E acha que ele vota ainda por sobre isso? Sabe que em política nunca ninguém está definitivamente morto. Eu já ouvi dizer, está morto, depois vejo uma mãozinha a dizer adeus e tal. Ninguém está definitivamente morto. Está a falar de si também, professor Marcelo? Eu nunca fui muito vivo na política, não é? Mas tentou. Eu estive emprestado à política por mero acaso, não é? A minha vida normal é outra, não é? Quer dizer, o meu ramo de negócio é a universidade e depois, por prolongamento, o Mas equaciona aqui, poderia voltar à política ativa? Por exemplo, uma candidatura... Sabe que eu, desde que uma vez me telefonaram do público, no período da Quaresma, a perguntar se eu ia ser candidato do PSD. Havia tantos candidatos na altura, era o José Manuel Durão Barroso, o Pedro Santana Lopes, o Joaquim Freire do Amaral, o João Bosco Mota Amaral. Não, eu estava longe de tudo, nem pensar nem que Cristo desce à Terra. Pois Cristo desceu à Terra, não estava previsto nos Evangelhos. Eu nunca mais digo, nunca, nisso como no resto. Não digo. E nunca diz nunca? Continua a não dizer nunca? Nunca digo nunca, porque não sei o que é que pode acontecer. Mas é um sonho ou não? Era um sonho a Presidência da República para si? Não? Não. Há pessoas, eu conheço amigos meus, que realmente fixam objetivos e metas políticas. E se não chegam lá, ficam muito infelizes. Ficam tristes, ficam deprimidos, têm que fazer tratamentos, incomodam a família, incomodam os amigos, é um horror. Bom, eu não. Para responder à questão e abreviar, é feliz, eu coloco assim a questão. É feliz, eu coloco assim, sou e feliz sem isso. Na altura de vida, se for caso disso, eu pondero em termos relativos. Se me convencer que há gente muito melhor do que eu para cumprir uma missão, ótimo. Mas, professor, atenção, quer dizer, o professor fala da morte política com alguma mágoa e isso não é exatamente assim. A morte política é uma coisa... pode ser muito bonita. Eu já escrevi sobre isso, aliás, porque a diferença é, as pessoas quando morrem vão para o céu, não é? Mas... quando um político está em morte política, não vai para o céu, vai para CEO, que são quase as mesmas letras. E dizem-me que a Motengil, a Luz ao Ponto, aquilo é melhor que o paraíso. Um certo ponto não é de o caso, ou seja, não é o caso do professor Marcelo. Por isso é que eu não sou político. Calma, mas o professor
pode fazer os seus comentários, e os seus comentários são